Primeiramente, o que é uma reserva de marcha, Carlos? Vamos lá, então. A reserva de marcha do relógio, tá? Veja bem, quando você tem uma corda, tá? A corda do relógio, quando você enche a corda do relógio, você tem um tempo até essa corda desenrolar por completo, certo? O tempo que leva dela estar cheia até chegar ao ponto zero, tá? Ou um pouco antes do ponto zero, né? Porque até o ponto ela começa a atrasar o relógio, tá? Seria a reserva de marcha do relógio, seria a reserva de corda que ele tem, tá? Então, veja bem, se você tiver com o relógio no pulso, tá? E eu tirar ele do pulso aqui, quanto tempo ele vai aguentar se eu deixar ele aqui em cima da mesa? E quanto tempo ele vai funcionar sem eu precisar pegar ele de novo? Tá? Esse que é o ponto que a grande maioria das pessoas não entendem. Tá? Então, quando a gente fala de reserva de marcha de 40 horas, tá? Eu pegar o relógio, usar ele por umas 2 ou 3 horas, colocar, ele não vai aguentar essas 40 horas. Tá? Ele não vai ter 40 horas de reserva de marcha. Por que não vai ter? Porque não deu tempo suficiente para ele carregar a corda. Tá? E eu estive conversando com algumas pessoas, tá? O relógio Oriente, tá? O relógio Oriente é um pouquinho melhor para se dar corda nele automaticamente do que o relógio Seiko, tá? Então, os rolamentos dele, a massa oscilante dele é um pouquinho, não sei se é um pouquinho maior ou o que é, mas ele dá mais corda que o relógio Seiko. Tá? Ele é um pouquinho mais avançado, assim. Não vou dizer que a máquina funciona melhor, tá? Em questão de dar a corda automaticamente. Mas mesmo assim, se você colocar ele 8 horas da manhã e ficar com ele até 8, 9 horas da noite, tá? Dependendo, isso aí, colocando assim, a gente coloca, faz um público médio, tá? A gente não coloca assim, se eu fiz, tá? Porque eu tenho uma rotina de vida, tá? Vocês podem notar que eu gosto de falar, gosto de estar aqui gesticulando. Tem pessoas que não gesticulam, ficam simplesmente parado. Então, uma pessoa que está mais sedentária, mais parada, a possibilidade de carregar a corda dentro do relógio é muito menor. Já uma pessoa mais ativa, que fica só gesticulando, conversando com vocês assim, o que vai acontecer? A cada movimento que eu faço aqui, a massa oscilante está rodando. Como a massa oscilante está rodando, o que vai acontecer? É mais fácil carregar a corda com uma pessoa que está se movimentando do que uma pessoa mais sedentária. Uma pessoa ativa e uma pessoa sedentária. Então não tem como a gente analisar uma pessoa, você entrega um relógio para uma pessoa super ativa, certo? E ela fica usando o dia inteiro o relógio, e você entrega uma pessoa sedentária e ela usa o dia inteiro o relógio. Tá? O ritmo de carregamento do relógio vai ser diferente para as duas pessoas, tá? Assim, em média, quando a gente fala em carregamento de corda, tá? Em apenas das 8 até as 20 horas, quer dizer, em 12 horas, 14 horas, né? 14 horas fica impossível, aliás, 14 não, 12 horas, né? Em 12 horas fica impossível carregar 100% da corda, tá? Indiferente que seja um Oriente, que seja um Seiko, tá? Então, se você pega isso aí num estudo já feito há muito tempo pela Seiko, a Seiko sempre tentou fazer com que as 40 horas fossem carregadas no mesmo dia, e infelizmente isso não acontece, tá? Geralmente, o acúmulo de corda varia entre 22 a 28 horas, tá? De 22 a 28 horas que você consegue acumular de corda. Isso em média, nós estamos falando de média, nós não estamos falando. Então, nós estamos tirando da conta o mais ativo e o mais sedentário. Então, esses dois pontos a gente tira fora. Em média, entre 22 a 28 horas seria normalmente o que consegue carregar em um dia, certo? Passando dessa maneira assim, se você consegue carregar, vamos colocar no meio então, 25 horas, tá? Se a gente consegue carregar 25 horas nessas 12 horas, tá? Aí eu tiro 12 horas o relógio, né? Eu tenho 25, vai voltar para quanto? Vai voltar para 13 horas, né? 13 horas, aí no dia seguinte eu coloco mais 25, eu vou ter o quê? 38 horas, certo? Aí eu tiro do pulso, eu vou tirar mais 12 horas, de 38 eu vou ter 26. Aí sim, no terceiro dia eu vou conseguir completar finalmente, tá? Completar finalmente
40 horas de corda. Tá vendo como é que é complexo a conta? A conta é bem complexa, além da conta ser complexa, porque você vai tirar o relógio do pulso, né? Então, assim, eu percebo, quando eu tô com esse oriente no pulso, ele parece ser muito mais fácil de carregar a corda. Parece que ele carrega muito mais fácil. Talvez, não sei se é por conta da massa oscilante ser maior ou coisa parecida, mas ele é mais fácil de carregar do que quando eu tô com o meu Seiko 5 no pulso, tá? É uma sensação que eu sinto, o 7S contra o 469, tá? Isso é o que eu sinto, tá? Assim, eu nunca me preocupei em respeito a isso, porque os relógios, depois que eu coloco no pulso, eu não paro mais. Como eu não para mais, para mim tá excelente. Eu não fico preocupando quanto tempo vai ficar funcionando, coisa parecida. Porque quando eu tiro do pulso, acabo ficando 3, 4 dias sem usar, ele vai parar igual, certo? Então, por conta disso, eu não me preocupo tanto com essa situação. Tá? Algumas pessoas se preocupam mais, outras se preocupam menos, tá? Um dado interessante é que esse relógio aqui, eu tirei ele do pulso na sexta-feira de manhã, quando eu coloquei, então, meu Seiko no pulso. Ele funcionou sexta-feira até sábado de manhã, aí ele foi até domingo, né? Domingo, acho que eram umas 4 ou 5 horas da madrugada, tá? Então ele deu bem mais que 40 horas, tá? De reserva de corda, tá? Então é isso aí que você tem que entender. A reserva de corda não é eu usei ele por um tempinho, ele tem que dar 40 horas, ele não vai dar 40 horas. Tá? Isso vai depender muito. Então, quando você fala em reserva de corda de um oriente, de um Seiko, qualquer reserva de corda, tá? A gente está falando de um acúmulo de corda. Tá? Nem sempre esse acúmulo de corda pode ser 100% em um dia. Tá? Vai ser muito difícil você chegar a 100% em um dia somente. Então, é interessante que você tenha na cabeça que depois que você usou, tá? Depois que você usou o relógio por mais de 24 horas, né? Por mais de 24 horas, aliás, por um dia, por mais de 2 dias, né? Aí sim ele vai ter quase 40 horas de reserva de marcha. Se você for uma pessoa muito ativa, tá? Talvez em um dia e meio você consiga encher ele de corda. Se você for uma pessoa sedentária, provavelmente você vai precisar de 3 dias. Então, isso aí tem que ser considerado bastante. Primeiro fato é que você vai ter que se identificar. Você não pode, e não vai poder ir, porque o relógio não vai mentir, tá? Se você é uma pessoa sedentária ou não. Isso aí é interessante você pensar, porque tem pessoas que falam assim pra mim, assim, mas Carlos, eu me movimento bastante, mas o relógio não carrega a corda, né? Aí você coloca o relógio no pulso, você fica o dia inteiro com ele no pulso e o relógio não para. Você deixa a noite inteira e o relógio não para. Já fiz várias vezes esse teste, já várias vezes, principalmente em relógios de concerto, né? Eu lembro muito ainda, a pessoa chega aqui, mas o relógio está parando, o relógio está atrasando. Aí o seu Emílio, que era o relojoeiro aqui, né? O mestre relojoeiro, ele chegava para mim, Carlos, me dá seu pulso aí. Ele pegava o relógio, ajustava o relógio no meu pulso e falava assim, fica com ele até amanhã. Aí eu colocava no pulso, usava até o dia seguinte. Na hora que eu voltava, à noite eu tirava o relógio, né, deixava na loja, ia embora para casa, de manhã cedo pegava, colocava no pulso de novo, ficava o dia inteiro com o relógio no pulso de novo, e o relógio não parava. Então, quer dizer, tem que ser bem sistemático nisso aí também, tá? Só que eu era moleque, né? Naquela época eu tinha o quê? 16, 18 anos. Então eu era uma pessoa muito ativa. Tá? Aí você pega um reloginho que tá com um senhorzinho lá de 70 anos, lá ele quase não se movimenta mais, quando se movimenta muito é para levantar o braço para mexer no controle remoto, né? Da televisão para trocar de canal, tá? Então provavelmente o relógio vai parar, tá? Então a gente também tem que ser bastante, entender bem essa situação, tá? Inclusive teve um senhor aqui que veio aqui esses tempos, acho que foi no final do ano agora passado, e ele sempre teve relógio automático. E ele veio falar para mim, Carlos, eu quero um relógio automático. Aí depois eu comecei a conversar com ele e tudo mais, a gente conversando, e eu falei para ele assim, olha, o relógio automático é excepcional, porém, para o senhor já não serve mais. Não lhe cabe mais um relógio automático. O senhor movimenta-se bastante? Ah, não, quase não. Eu fico lá sentadinho e tal.
Daí eu falei para ele assim, mas um relógio automático não vai dar corda suficiente, certo? E é por isso que o seu relógio está parando. Não é porque o relógio está estragado, é porque o seu relógio, você não está se movimentando. Aí eu peguei, simplesmente peguei o relógio dele, era um Oriente antigo, e peguei ele e fiz isso aqui, ó. Fiquei com ele lá uns 3 ou 4 minutos conversando com ele e fazendo isso aqui, certo? E entreguei para ele, coloca no seu pulso, usa até amanhã. Se ele parar até amanhã, né, aí a gente vai ver se consegue consertar o relógio. Aí no dia seguinte ele falou assim, não, o relógio funcionou bem. Só que ele voltou 2 dias depois, no segundo dia parou. Tá falando, até ontem funcionou bem, hoje parou de novo. Então a questão era justamente essa, ele não estava dando corda suficiente para o relógio funcionar a noite inteira. Tá? Por quê? Porque ele era bem sedentário, já estava bem sedentário, ele também, coitado, ele já estava com mais de 70 anos, tá? E aí então eu aconselhei ele a pegar um relógio quartzo, tá? Falei, então leva um relógio quartzo, leva um relógio quartzo, assim, assim, assim. Aí ele pegou o relógio, tá, olhou, ele gostou do relógio, falou assim, não, olha só que legal, esse aqui acho que tá bom, dá para me enxergar bem, porque era um fundo branco com os números pretos, né? Então ele enxergava bem à noite, durante o dia, porque ele não precisava de usar o óculos e tudo mais, ele ficou muito contente com o relógio, acabou comprando, pagou acho que R$ 320 no relógio, levou, e de vez em quando ele passa aqui na frente da loja, ele fala assim, o relógio está funcionando certinho, agora sim funciona, né? Então, esse ponto aí tem que ser também analisado. Então, muitas vezes quando você quer comprar um relógio automático, tá? E dá para o seu pai, para o seu avô, também tem que ser analisado esse ponto principal, tá? O relógio, a pessoa é sedentária demais, ele não vai funcionar. Tá? Então algumas pessoas falam para mim assim, mas Carlos, eu usei o relógio o dia inteiro, aí eu larguei o relógio ali, ele não funcionou nem 20 horas, né? Mas é a realidade de um relógio automático, tá? Porque para ele carregar 100%, né? Se a pessoa for sedentária, leva até 3 dias, tá? Dependendo da situação, nem consegue carregar. Agora, se a pessoa for bem ativa, em um dia e meio, está completamente cheio. Tá? E em qual patamar que você entra, tá? Por isso que se você é do grupo dos sedentários, aconselho você comprar relógios como esse, tá? Reloginhos como esse aqui é o superior, tá? Esse é o superior, com a reserva de marcha aqui com o indicador de reserva de marcha e com enrolamento manual, tá? Então esse aqui você pode dar corda aqui no relógio. Tá? Então, se você tem uma situação um pouquinho mais sedentária, tá? E não consegue dar corda suficiente no relógio com ele no pulso, então quer continuar usando um relógio automático, então eu aconselho você pegar um relógio com enrolamento manual. Aí sim você vai poder dar lá umas 10 ou 20 voltas aqui na coroa aqui e o relógio está carregado. Pronto, aí você deixa ali, você vai poder deixar em cima da mesa que ele vai funcionar as 40 horas sem sombra de dúvidas. Beleza? Olha, era para ser um papo rapidinho aqui, mas já estou quase 15 minutos falando a respeito disso, tá? Não sei se eu consegui, não sei se eu compliquei ou se eu ajudei a esclarecer um pouco mais, tá? Mas a grande verdade disso tudo é justamente essa, tá? Um relógio automático, ele depende muito mais de você, tá? De você para funcionar, tá? Aí entram outras questões ali, como gravidade, como temperatura, tá? Para ele funcionar mais preciso, certo? A posição dele, horizontal ou vertical, tudo isso vai influenciar diretamente no funcionamento do relógio. Porém, a corda dele, quer dizer, quem alimenta o relógio, na verdade, o relógio não se alimenta sozinho, você que alimenta o relógio, né? A corda do relógio. Se você for sedentário, infelizmente, você não vai ter corda suficiente para ele funcionar, certo? Então, não sei se eu consegui, não sei se eu expliquei ou se eu compliquei a sua vida, porém, a grande explicação seria essa, tá? Então, a reserva de marcha é a quantidade de tempo que o relógio pode funcionar depois que você completou 100% da corda. Tá? Agora, isso aí é o que está escrito no manual. Por exemplo, 40 horas, então a partir do momento que tiver 100% da corda, ele vai funcionar 40 horas. Mas quanto tempo leva para mim juntar 40 horas de corda? Aí entra a questão
do seu sedentarismo ou do seu ativismo. Se você é um cara ativo, provavelmente com um dia e meio você consegue quase completar 100% da corda. E talvez um dia falte um pouquinho para fechar 100% da corda. Em 2 dias, quase com certeza, você vai fechar 100%. Se você for um cara sedentário, provavelmente 3 dias, talvez até 4 dias você vai levar para juntar as 40 horas de corda, tá? Em média se leva 2 dias inteiros, tá? Então, esse aí que seria a base para você tomar, tá? As 40 horas de reserva de marcha. Beleza? Pessoal, se vocês gostaram, por favor, deixa seu joinha aí embaixo. Vamos enchendo de joinha e faça a sua metralhadora de joinhas aí para poder ajudar o canal a crescer. Valeu? E aí, pessoal, o que você achou do vídeo? Gostou? Você concorda com as minhas afirmações desse vídeo? Se você concorda, vai lá, deixa aqui seu joinha aqui embaixo, que vai ser muito bom. Principalmente se você comentar e dar um feedback para mim, vai ser melhor ainda, tá? Então eu espero o seu feedback e siga os outros vídeos aí que a gente vai recomendar para você desse canal aí. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.